Minha cara, minha nobre família brasileira, nós ainda vivemos o mês que faz com que nos lembremos que são 62 anos que aquela nuvem de gafanhoto cinzento tomou conta do Brasil inteiro. Muitas e muitas pessoas foram condenadas sem julgamento, sem defesa, sem absolutamente nada, apenas por discordar do pensamento da extrema-direita que se instalava no Brasil de forma mais presente, por assim dizer. Claro que esse povo, e que eu insisto em falar, que foram 380 anos de escravidão no Brasil, e às vezes as pessoas imaginam que quando se fala em escravidão, é o branco não gostar do negro, mas não é isso. Quando se fala em escravidão, é o branco explorando o negro como se fosse uma máquina. Haja vista que os negros trabalhavam no Brasil entre 14 e 16 horas por dia. E essa grande massa de negros sabia que as suas mulheres simplesmente serviriam de quê? De entregar os seus seios para a amamentação dos brancos. Aí, o peito da negra não tinha diferença alguma. Fora disso, surra, pancada e nada de ganho. É claro que uma sociedade onde existe um grupo grande que explora um grupo maior ainda, essa sociedade vai carregar a pobreza por séculos, que é o que ocorre no Brasil. Via de regra, em países onde há libertação realmente bem feita, como em alguns lugares do mundo, mas no Brasil não. O Brasil é uma vergonha em relação ao respeito ao ser humano, notadamente os negros e índios. Havia no Brasil alguns preconceitos contra os asiáticos, né? Contra os alemães depois da Segunda Guerra Mundial, mas com o negro era tratado como um animal qualquer. Por isso, esses negros eles eram vendidos e ele vendia, igual se vende um cavalo, ele tinha que olhar se os dentes estavam perfeitos. Bom, dizendo isso, meus caros e minhas caras, é lógico que uma sociedade começa a se organizar e começa a pensar, e esse é o grande problema que assusta, né? Que dá temor no rico, no branco. E eu falo rico porque foi o branco que ficou rico, por quê? Porque o branco não pagava nada e ganhava tudo nas costas do negro. E aí, esses descendentes desses brancos são os ricos do Brasil de hoje. Eles vieram da parte agrária, né? Da parte da agricultura, aquela coisa toda, e se transformaram em grandes comerciantes, grandes industriais, grandes profissionais liberais, né? Enquanto que a classe que foi explorada sofre até hoje e necessita fundamentalmente do amparo do Estado. Bom, dizendo isso, eu quero antes de tudo pedir a você que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações e espere um pouquinho e aperte todas. Aí você vai nos ajudar a chegar aos 7.000 inscritos que nós queremos. Ontem eu fiz um vídeo falando que faltavam 11 inscritos. Mas você sabe que você pode se inscrever no canal e pode desinscrever, ou seja, não gosta, cancela a inscrição. E houve uma inscrição cancelada e nós voltamos aos 6.800 ou 6.000. Bom, faltam, para não errar aqui, não atrapalhar vocês, estão faltando 12 inscritos para os 7.000, certo? Então, nos ajude a chegar. Meus caros e minhas caras, aí eu quero falar de uma coisa muito importante nesse mês de abril, que marcou essa ditadura que já vai para 62 anos completadas, né?
E aí, nesse meio, eu tenho que voltar aqui para dizer que em 1917, e me passa aqui, sinceramente, o nome do operário, que ele era um operário espanhol, e ele organizou uma greve para reduzir, veja só, a carga horária dos trabalhadores de São Paulo, da indústria de São Paulo, de 12 para 8 horas. E aí ele foi morto pela polícia. Mas quando você fala morto pela polícia, parece que a polícia pensa por si só e não é assim. A polícia faz o que quem manda na polícia manda fazer. Então, por isso que quando a polícia mata, a culpa é do governador. Porque é o governador que instrui a polícia a matar. Veladamente, tipo senhorzinho Malta. Bom, então dizendo isso, com a morte desse espanhol, as coisas melhoraram um pouco. Depois veio o golpe de Estado em 1930 e, apesar disso, Getúlio entra no governo, mas ele não fica contra o trabalhador. Ele persegue, ele pune, ele mata, ele tortura, como todo ditador faz. Mas, independente disso, ele fez a consolidação das leis do trabalho, que conseguiu dar uma arrumada, minorou os problemas que tinha a classe operária no Brasil. Bom, e as coisas foram evoluindo aí até que nós chegamos ao golpe de Estado, que eu falo aqui, que completou 62 anos. E esse golpe veio por quê? Existia um camarada chamado Paulo Freire, que estava alfabetizando as pessoas em 40 dias, os adultos. Naquele período, cerca de 40 a 45% da população brasileira era analfabeta. Claro que eu falo isso, mas o analfabeto pensa, o analfabeto consegue progredir, o analfabeto vence. Mas é necessário um conhecimento, e o conhecimento liberta. E aí havia interesse daquela classe que mandava na gente nos anos 60 de manter aquelas pessoas, além dos analfabetos não poderem votar pela Constituição Federal da época, eles também não tinham, evidentemente, a capacidade de interpretar a ciência política, que é isso que incomoda quem domina na baioneta, no chicote. E aí, o que acontecia no Brasil naquele período que redundou no golpe militar? Alguns idiotas, com todo respeito, mas eu tenho que dizer a palavra correta, começaram a dizer que o país ia virar um país comunista e passava a ideia para aqueles incautos que um país comunista, todo dia uma pessoa apanha, morre na rua, a pessoa toma casa, toma família, toma mulher, toma o pai, toma... Era assim que funcionava. Aqui, na nossa Vitória da Conquista, chegou a ser espalhado que alguns comunistas que Vitória da Conquista tinha, ninguém podia passar uma criança perto porque eles comiam as crianças. Aqui, em Vitória da Conquista, surgiu essa conversa, notadamente em algumas igrejas. Eu tenho que dizer a verdade. Bom, aí, o que houve? Você queria, naquele período, as chamadas reformas de base, ou seja, reforma bancária, reforma trabalhista, que era exatamente para ajustar mais ainda a CLT, reforma da educação, da saúde e a reforma agrária. Era uma mão, 5 itens. E esse presidente João Goulart, ele resolveu desapropriar 20 quilômetros a partir das rodovias federais em terras devolutas, ou seja, terras do governo, para implantar ali os colonos para fazer o Brasil crescer. Basta dizer que um século antes a França fez a reforma agrária dela. Né? A China veio depois não, a China chegou primeiro, fez em 1949 a sua reforma agrária. E era um país comunista. Mas o Brasil, os donos das terras, pessoas que tinham fazendas do tamanho de um estado
brasileiro. Não queriam permitir o acesso à terra àquelas pessoas que precisavam cultivar, porque eles achavam que perderiam o dinheiro. Porque todo mundo ali, apesar de libertados ou libertos, eles continuavam sendo escravos, porque eles não tinham condições de sobreviver por si só. Sempre dependia do rico ou do branco. Bom, dizendo isso, o golpe veio exatamente para liquidar todos esses sonhos da Escola Parque de Anísio Teixeira, baiano aqui de Caetité, que é hoje, com algumas modificações, a escola de tempo integral que a Bahia está entregando 180 colégios de educação integral, ou seja, o menino entra às 7 horas, a menina, 7 horas da manhã toma café, café arrumado, café com banana, batata, beiju, pão, queijo, leite, suco. Meio-dia almoça e quando dá 3:30 da tarde faz uma ceia e vai para casa com a barriguinha cheia, além de estudar esse período todo e com isso fica longe de qualquer incentivo ao uso da droga ou do jogo das bets, que chama bet esse trem, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que uma sociedade, para melhorar, ela precisa disso. De educação, de lazer, de casa e de comida. Tem que ter, senão você não consegue ser uma sociedade. Aí todo mundo vem contra. O que é que nós vamos falar aqui agora? Nesse período pós-ditadura, pós-começo de ditadura, mas ainda vivendo a ditadura, surge um metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que podem falar o que quiser de Lula, mas é lógico que só os sábios sabem que ele é um gênio. Mas não é que isso seja uma coisa assim extraordinária. Em todo lugar vai existir o líder, em todo lugar vai existir o gênio. Eu não sei onde é que ele vem, onde é que ele nasce, e olha que a Bahia tem um número imenso de gênios. O Nordeste, então, tem gênio em todos os estados. Você vai dizer que Paulo Freire não é um gênio? Você vai dizer que Celso Furtado não é um gênio? Você vai dizer que Caetano Veloso não é um gênio? Gilberto Gil? Né? Isso para não falar em André Rebouças, que é responsável pela construção das primeiras ferrovias no Brasil e que pouca gente sabe quem é. Engenheiro André Rebouças, né? O seu irmão também, Antônio Rebouças. Mas aí nós vamos falar também dos dois geógrafos, Milton Santos e Teodoro Sampaio. Os dois negros, um nascido na Bahia, aqui na região de Abaíra, e outro nascido na Bahia, na região do Recôncavo. Enfim, esses dois homens mudaram a geografia do Brasil e do mundo, reconhecido no mundo inteiro. Bom, dizendo isso incomoda muita gente. Esse é o grande problema, de não querer entender que alguém tem valor, que não é você. Mas você também tem o seu valor. Mas você não pode ficar fazendo competição de valor, principalmente quando alguém é mais valoroso que você, que é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva. Se não, vejamos, como é que um cidadão que tem o curso primário e um curso de aperfeiçoamento na indústria, o SESI lá de São Paulo, e esse homem, sabendo pouco para a época, ele começa a liderar. E lidera tanto a classe metalúrgica que até vai participar de um encontro da Toyota lá no Japão. Então, aquele Lula que acusam, falam que ele é analfabeto, foi falar o analfabetismo dele lá no Japão. Mas é o mesmo Lula que ao redor do mundo é aplaudido de pé. Na Espanha, Portugal, Inglaterra, Índia, China, Rússia. Ué, esse homem tem valor ou não tem? E na África, então? Onde ele vai, ele é aplaudido. E esse homem inventou um programa espetacular
que foi a questão da Bolsa Família. Mas eu vou tratar disso em outro assunto, porque esse Bolsa Família ele começa, na verdade, no governo Fernando Henrique Cardoso, que, por incrível que pareça, vocês falem o que quiserem, eles eram amigos e companheiros de luta. Porque, ao contrário do que se fala daqueles que são adversários de Lula, Lula esteve sempre nesse meio. Franco Montoro, Mário Covas, Valdir Pires, Renato Archer, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, lá estava Lula. Existe uma foto, que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, onde Lula e Fernando Henrique estavam panfletando no Rio de Janeiro. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês, aqui, que eu encontrei na internet, e você vai ver o Lula, a perseguição feita a Lula através da história. Mas eu vou deixar o vídeo e depois eu concluo. Vamos ver. E o Brasil vivia sob a ditadura militar. Lula tinha 30 anos e fazia sua primeira viagem internacional. Estava no Japão, em um congresso da Toyota, quando recebeu a notícia. Seu irmão, Frei Chico, tinha desaparecido no Brasil. Os amigos avisaram, não volte. O aviso fazia sentido. O DOI-CODE tinha acabado de matar o jornalista Vladimir Herzog. Quem voltava corria risco de morte. Mas como deixar o próprio irmão para trás? Contra todos os conselhos, Lula pegou o avião de volta. Chegou ao Brasil e começou a procurar. Foi ao 2º Exército, ao DOPS. Procurou em todos os lugares. Depois de um mês, ele encontrou o Frei Chico, vivo, mas torturado no mesmo lugar onde Herzog morreu. Foi então que Lula disse, se tiver que ser preso pelo que eu penso, que eu seja preso. Ali, um líder sindical se transformava em uma voz ainda mais forte contra a ditadura. Nas assembleias que vieram depois, suas palavras ganharam outro peso. Era a voz de quem tinha visto de perto a violência do regime. 62 anos depois do golpe, o Brasil não pode esquecer. Foram 21 anos de perseguição, tortura e morte. Uma das páginas mais sombrias da nossa história. Defender a democracia é um exercício diário, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais. Pois é, essa é a história O ano era 1900. Da prisão do Frei Chico. Né? E aí você viu esse relato do Lula. Lula não apareceu de paraquedas. Lula não apareceu depois de um golpe de Estado contra Dilma Rousseff para surgir um pseudo-salvador da pátria. Não, ele veio com essa base. Ele inspirou, principalmente na classe trabalhadora, de que ele estava ali para modificar. E realmente modificou. E essa raiva, essa dor de cotovelo, essa angústia que mata aqueles que querem porque querem nos escravizar, não vai funcionar eternamente. Esse é o grande problema. Por isso, nós mas eu digo o seguinte, a classe dominante, a extrema-direita, ela tem uma preocupação gigantesca. Não se trata, né, e eu volto aqui a falar, do dinheiro passado para o Bolsa Família. Sabe por quê, meus caros e minhas caras? Porque as grandes empresas no Brasil recebem 5 vezes mais esse dinheiro. Você não entende, mas é assim. Para o agronegócio plantar, colher e exportar, todo ano, via de regra, pelo menos nos governos Lula, são quase 600 bilhões de reais que são passados a esse grupo. Quando se perde a safra, o governo entra e arruma a vida do rico. Por que não faz com o pobre? Eu, há muito tempo, tive uma discussão com um deputado, meu amigo pessoal, diga-se de passagem, eu gosto de dizer que é meu amigo porque é um amigo, Elkson Dias Soares. Ele fez um protesto gigantesco no Congresso Nacional e conseguiu simplesmente, praticamente liquidar a dívida dos produtores rurais daquela época lá dos anos 70. E eu questionei ele. Falei, poxa, quer dizer que você trabalha só para o produtor rural, é? Ele falou, Paulo, você precisa entender que você não sabe o que é o cidadão plantar e perder a safra toda e ficar sem o dinheiro. Eu falei, mas meu amigo, e o cidadão que é pedreiro e fica 2 meses sem conseguir uma construção civil para ele trabalhar? Você não tem algum projeto em relação a isso? Enfim,
Discussão acalorada, sabe que todo mundo que é de Vitória da Conquista conhece Elkson, e todo mundo que é parte do povo de Vitória da Conquista também conhece Paulo Nunes, que o jogo é pesado também. Então, dizendo isso, meus caros e minhas caras, é para explicar que ao invés de ficar mentindo, atacando, xingando, você tem que se espelhar no projeto que é feito, é de como o Brasil melhorou na era Lula. É inexplicável que algumas pessoas digam que as lojas estão fechando por conta do Lula. Quando seria tão simples juntar os 2 ou 3 neurônios que tem e começar a raciocinar que a loja física ela já vem perdendo cliente há muito tempo e vem perdendo exatamente porque você gosta de comprar pela internet. Eu sempre digo, você não tem o pensamento republicano porque você despreza a sua cidade, que ainda que lhe venda um pouquinho mais caro, mas ela sustenta o emprego no seu local, no seu habitat, mas você prefere comprar direto na internet. Basta dizer que eu dou um exemplo aqui, citando o nome, eu não sei se eu posso falar no YouTube agora o nome, mas eu vou falar não para não dar problema aqui para mim. Mas tem uma loja em Vitória da Conquista que fica na Praça Barão do Rio Branco. Ela é filial de uma rede de lojas no Brasil. E você consegue comprar um computador nessa mesma loja em São Paulo com R$600 de diferença de preço do que se compra em Vitória da Conquista. E essa mesma loja de Vitória da Conquista é quem vai lhe entregar, porque você vai pedir e depois você vai retirar nessa loja. E eu conversei com um dos gerentes da loja, eles me disseram assim, Paulo, isso aqui é o seguinte, o aluguel dessa loja é R$100 mil por mês. Nós temos que vender aqui um pouco mais caro para pagar o aluguel e pagar os funcionários. Mas a matriz lá em São Paulo, ela vende mais barato e a gente entrega. Paciência. Então, para você entender que você que compra direto na internet as coisas, você precisa saber que você está desempregando a pessoa de Vitória da Conquista. Eu fui a uma loja no Conquista Sul para comprar esse celular aqui que eu estou mostrando a você. Caro, para mim, né? E a moça me disse o seguinte, que ela comprava tudo pela internet. Eu falei, pois é, eu estou comprando esse celular na sua mão para garantir o seu emprego aqui no Shopping Conquista Sul. Você devia pensar a mesma coisa. Do mesmo jeito que quem mora no bairro deve comprar no seu bairro, porque aí você garante o supermercado, o bairro, o açougue, a padaria, o emprego das pessoas do seu bairro. Se você fizer isso, você está colaborando para que não chegue um idiota qualquer e venha lhe dizer que a culpa do supermercado do seu bairro fechar é do presidente da República. Quando, na verdade, de certa forma, você é culpado, porque você, ao invés de comprar no seu local, você está comprando na mão de outro. E lá, aquele outro que tem aquela população se vira para comprar para lá. Então, tudo isso que melhorou a vida do trabalhador, que melhorou as condições dos ex-escravos, não veio à toa. Veio por quê? Porque teve aquele, eu citando apenas uma pessoa, mas são várias, teve aquele operário espanhol, que me passa o nome dele aqui, em 1917, né? Teve os tenentes que rodaram o Brasil denunciando as mazelas do governo, né? Teve outros acontecimentos que foram transformando as lideranças, transformando e o Brasil melhorando, porque foram criadas escolas, as pessoas foram se instruindo cada vez mais, até que chegou o ponto de você chegar num país e, para não pagar os descendentes dos escravos uma dívida eterna, você fez o quê? Você abriu oportunidades para adquirir empresa, para morar na casa própria, para ter o esgotamento sanitário e para ter o Bolsa Família,
luz para todos, água para todos, programa de cisterna, SAMU 192, policlínica e tal, para que a saúde pública se expandisse e ela atingisse todas as pessoas. E fizeram, evidentemente, né, quem fez foi Lula, a política de cotas, onde aquelas pessoas marginalizadas da sociedade começaram a ter um percentual garantido nas escolas públicas do Brasil. Isso é coisa de quem? De quem pensa no próximo. E por isso que eu estou dizendo que é gênio, porque nem todo mundo está disposto a sofrer tanta desonestidade para poder fazer algo para todas as pessoas. Por isso eu digo, o poder é bonito, o poder é bom, mas tem ônus e bônus. E se você não consegue entender isso, perceba, por exemplo, de quando entra um prefeito na sua cidade, de que ele fica 4 anos, e se ele for um abnegado pela cidade, depois você olha a fisionomia dele para ver se ele não envelheceu. A mesma coisa com o governador, a mesma coisa com o presidente da República. A carga é pesada. Você vai no avião ali, o cidadão diz que você está gastando o dinheiro do governo enquanto tem um hospital que está fechado, né? Você vai almoçar, sendo presidente da República, alguém vem e diz que o povo está passando fome e você está comendo comigo, como se você não pudesse comer. Ou se o presidente da República não pudesse chegar em Paris e se hospedasse como qualquer outro presidente da República. Não. Quer exigir que o presidente da República, principalmente se o presidente for de esquerda, que ele arranje um lugar nos arredores de Paris para poder almoçar e dormir. Então esses absurdos só acontecem porque nós não combatemos. Por isso é importante. E aqui eu brinco com meu amigo Ernesto Marques, a infantaria não pode recuar. Bom dia.